Vistos para casais, aplicar juntos ou separadamente? Fala, meus amigos, é muito bom ter vocês mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube, onde nós ajudamos você a ganhar em dólar e morar com qualidade de vida no Canadá. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, obviamente, com a presença do Daniel Brown, agente de imigração. Daniel, muito obrigado pela presença. Fala, meus amigos, Daniel Brown por aqui. É um prazer estar aqui com vocês no meu canal do YouTube. Vamos lá, que você hoje é o entrevistado do teu canal e hoje a gente vai abordar uma pergunta muito comum entre os nossos mentorados do Fórmula de Imigração. Afinal, quando se trata de vistos de imigração, principalmente casais, o que faz mais sentido? Aplicar juntos, os dois, um mesmo projeto de imigração, ou cada um tentar um projeto de imigração separadamente? Boa! Essa pergunta ela pode ser respondida mostrando algumas formas de imigração. Não importa se é solteiro ou casado, todos podem imigrar. No caso de casais, casais podem imigrar com os filhos até 22 anos de idade. Então, independente se a pessoa é solteira, casada, tem filhos ou não tem filhos, isso efetivamente não importa, mas o que importa é que você pode aplicar junto com a sua família na imigração canadense. Existe até uma questão que depois com a residência permanente você pode convidar pais e avós para imigrar junto, mas isso é conversa para outro momento. O mais importante agora é você entender que você pode aplicar junto com o seu cônjuge, junto com a sua família, e existem alguns casos que você pode escolher aplicar separado? Até existe, não é tão comum. O mais comum é a família poder aplicar junto, porque ao contrário do que muita gente pensa, que as pontuações elas vão se dividir, na realidade elas se complementam e toda a família pode migrar dentro de um mesmo processo. Então o ideal é aplicar junto. Existem casos raríssimos que um casal decide aplicar separado. Se a gente for falar das vantagens, quais seriam as vantagens de um casal aplicar para o mesmo visto? Essa é uma boa pergunta. Nem sempre um casal vai aplicar para o mesmo visto. Sempre vai ter um aplicante principal. E a partir daí, esse aplicante principal ele vai determinar os direitos que toda a família vai ter. Por exemplo, se vai um trabalhar com visto de trabalho fechado, o cônjuge não vai com o mesmo visto. O cônjuge ele vai com visto de trabalho aberto. No caso de alguém que vai para estudar, enquanto vai para estudar e trabalhar, o cônjuge vai para trabalhar com visto de trabalho aberto também. Residência permanente é um caso específico. Aí sim, toda a família vai ter a residência permanente também. Então, tem que ser analisado caso a caso para ver a competência, os direitos que vão ter, mas normalmente não é bem assim que vão aplicar para o mesmo visto, é o mesmo processo. Imigração para os Estados Unidos e para Portugal, que a gente também acaba ajudando muita gente a imigrar para esses dois países, aí acaba sendo um pouco diferente, porque aí para os Estados Unidos e para Portugal se consideram tipos de vistos na imigração. No caso do Canadá, são programas e caminhos de imigração. Perfeito. E dá para dizer que se tem algum benefício em questão de processamento ou aprovação de visto quando o casal ele vai aplicar junto na imigração? Não tem uma questão que a gente possa dizer que vai ser mais rápido, que vai demorar mais. Normalmente os vistos eles são emitidos juntos. Em alguns casos a pessoa pode receber o passaporte em dias diferentes. Isso já aconteceu, mas também não tem nenhum problema. Então, em tempo de processamento, eu acredito que não é algo que vai interferir ou que a pessoa tem que se preocupar. Vou aplicar separado porque vai mais rápido. Vou aplicar junto porque vai mais rápido. Não é isso que vai determinar a velocidade da análise que o governo faz numa aplicação. Tá, perfeito. E se um membro do casal ele recebe uma aprovação de um visto, isso vai afetar automaticamente o status do cônjuge nesse caso, né? Como que isso vai funcionar na prática? Se ele aplicou sozinho, ele vai ter que fazer uma reunificação familiar depois. Agora, se a família aplicou junto, a aprovação ela vai acontecer junto também. Então, dentro de um mesmo período.
Pode acontecer, como eu falei, que a emissão sai num dia diferente, mas isso não tem problema também. Não é uma questão que tem que se preocupar. Agora, se for aplicado separado, aí sim, a pessoa ela vai ter que ver que tipo de visto que o aplicante principal recebeu aprovação para poder passar o direito para o cônjuge poder aplicar através de uma reunificação familiar. Aí, para cada tipo de visto, vai ter critérios diferentes para serem avaliados. Quando a gente está falando dessa dinâmica da imigração em casal, aplicar os vistos juntos não necessariamente quer dizer que o casal precisa imigrar ao mesmo tempo, irem juntos para o Canadá. O planejamento dessa imigração, como vai acontecer, ela fica no âmbito familiar, né? Exatamente, não é obrigado pisar no Canadá no mesmo tempo. Para te ter ideia, a residência permanente é uma prova disso, que a pessoa ela tem 1 ano depois dos exames médicos ali da parte federal para poder imigrar para o Canadá. Mas no final das contas, a decisão de ir junto no mesmo voo ou ir separado é pessoal. A gente tem mentorados que foram juntos, a gente tem mentorado que decidiu um ir na frente, o outro ir depois. Eu tenho mentorado que até hoje vai e volta todo mês, porque continuou por um período trabalhando no Brasil, o cônjuge continuou porque tem um emprego, tem contrato, tem trabalho e tal. Então é uma decisão familiar e muito pessoal que cada um deve entender o que é melhor para a família. Na mentoria, a gente ajuda vocês a avaliar cada tipo de ponto. Então, a mentoria ela acaba auxiliando exatamente nisso, assim, não só no planejamento de migração, mas nesse tipo de tomada de decisão também. Massa. Tem algum caminho ou alguma situação que seja aconselhável que um casal aplique separadamente na imigração? Cara, nem sempre é uma questão que é recomendado, por exemplo. É uma questão particular. Não, raríssimas vezes vai ter uma recomendação de se aplicar separado, porque normalmente, quando você vai aplicar para imigração uma pessoa, se você tem um cônjuge, seja união estável ou casado em cartório, você vai poder ter o direito de ir junto, com direitos e poder trabalhar, poder ter a cidadania canadense. Então, falar assim que tem uma recomendação é difícil dizer, a não ser que a pessoa aplique para residência permanente e aí dê uma divergência de pontuação muito grande. Mas isso é, cara, muito raro de acontecer. Quando a gente está falando de aplicar juntos ou separados, talvez a pessoa ela pense que sempre a pessoa vai aplicar juntos, os dois do casal estão fazendo aquele processo juntos, ou então os dois estão 100% fazendo separadamente e tudo vai acontecer de maneira separada. O exemplo claro disso é o visto do trabalho, por exemplo. Não necessariamente eles vão aplicar juntos no momento de uma entrevista, né? Mas acontece de, a partir do momento que a pessoa é contratada, eles vão fazer um processo de casal. Um é contratado, mas o gancho é para a família, né? Explica para a gente na prática, para deixar mais claro um pouco essa questão de como funciona isso. Então, se um é contratado, o cônjuge automaticamente recebe um visto de trabalho aberto. Nesse caso, eu já vi empresas pagarem um processo para toda a família. Mas automaticamente, quando uma pessoa ela é contratada por uma empresa, o cônjuge ele vai ter esse direito, o filho vai ter esse direito. E aí o filho, por exemplo, vai poder estudar numa escola pública gratuita em tempo integral. Com o tempo de experiência no Canadá, tanto o aplicante principal, que é quem foi contratado, quanto o cônjuge, podem depois aplicar para residência permanente. Então, talvez um dos dois vai decidir aplicar e aí toda a família vai poder ter a residência permanente. Então, a imigração é um jogo de xadrez e a pessoa que está começando, ela nunca deve pensar no pontapé inicial. Ela deve sempre pensar lá na frente, mirando a residência permanente. Daniel, para resumir então, quais opções um casal tem na hora de aplicar a imigração canadense? Toda família pode seguir esse padrão. Tem uma divisão que eu ensino que é dividir entre programas e caminhos de imigração através de uma experiência no Canadá. Programas são aqueles caminhos que consideram pontuação e tem a ver com a imigração direta, e caminhos de imigração tem a ver com uma experiência no Canadá que não tem nada a ver com experiência de trabalho no Brasil.
Então, se você consegue entender essa divisão, consegue categorizar os programas, fica muito mais fácil de entender. Então, toda família pode ser elegível para a imigração canadense, independentemente da idade que você tem, do inglês que você fala hoje. Se você tem uma formação de nível superior no Brasil, você já sai na frente de todo mundo. Você pode utilizar a tua experiência da CLT, você que é empresário, você que é autônomo, você tem como utilizar isso, mesmo tendo caminhos que não exigem nada disso, que são os caminhos que não consideram pontuação, mas existem caminhos que, se você tiver esse tipo de comprovação, isso pode acelerar a tua imigração. Cara, muito obrigado por compartilhar essas informações e deixa as considerações finais para os casais que estão assistindo esse conteúdo. Você não teve o direito de escolher o país que você nasce, mas você pode escolher hoje o país que você e a sua família vão poder desfrutar o seu futuro com segurança e qualidade de vida. Eu tenho certeza que a melhor opção é o Canadá. Se você tem mais perguntas ou quer compartilhar a tua experiência sobre a imigração canadense, deixa aqui nos comentários. Te inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse, ativa as notificações e na descrição desse vídeo nós temos as informações por onde você deve começar o teu planejamento de imigração. Faça do jeito certo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.